Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. O nosso objetivo aqui é apenas ajudar na divulgação da doutrina e continuarmos a estudar. Convido-vos a uma singela reflexão, uma partilha sobre um ponto de vista, pois sabemos que há muitos prismas e pontos de vista, e começo a trazer um trecho do que para mim é um poema. Não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Não deveis vos inquietar pelo amanhã. A cada dia basta o seu mal. Por Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 34. O trecho que leio foi nos deixado há muito tempo e é válido até hoje. Como é difícil vivermos apaziguados diante de um contexto global que gera estresse, seja a partir de uma notícia, de uma mudança do sistema que nos rodeia, de doenças e desencarnes que vemos ao redor, enfim, de algo que nos desafia. E realmente, o grande desafio hoje é termos paz na crise, ou seja, diante da mudança, diante do inesperado. Para falarmos sobre este tema, gostaríamos aqui de dividir em algumas partes para podermos refletir melhor. E poderíamos começar por falar, por questionar o que nos tira a paz no momento de crise. Por que ficamos tão vulneráveis? O que é a paz realmente? O que é a crise? Ou, melhor dizendo, por que a crise? Como estabelecemos essa paz? E uma conclusão sobre essa reflexão. Então, partindo aqui da primeira questão, o que nos tira a paz no momento de crise? E podemos, cada um de nós, já por pensamento, estabelecer uma série de palavras. O que nos tira? Quais os primeiros sentimentos, aqueles capazes de nos tirar o sono e a tranquilidade, ou seja, de nos tirar a paz interior? Eu vou sugerir aqui alguns deles. O que nos tira a paz no momento de crise é o medo, a insegurança, a dúvida, as preocupações, a zanga ou a raiva. Mas medo de que exatamente? Insegurança e dúvida por quê? Nós tememos sair da nossa zona de conforto e temos que nos mexer, mudar. Nós temos medo da doença, do futuro, da insegurança que isso nos traz, da mudança, do desconhecido, da morte. E, por consequência, nós ficamos presos, bloqueados, seja o passado ou o futuro, ou seja, no tempo errado. Por quê? Ficamos presos no tempo errado, por exemplo, no futuro, quando nós temos medo do que vai acontecer, se vamos perder alguém da família, um ente querido, se passaremos por necessidades financeiras, e começamos a elucubrar tudo que possa acontecer. E ficamos presos ao passado quando pensamos que isso que aconteceu não devia ter acontecido, que podíamos ter evitado, e começamos a pensar de quem é a culpa, e começamos a nos lamentar. E por fim, temos ainda aqueles que não aceitam os acontecimentos, ou pelo menos aparentam não aceitar, como uma fuga. Talvez procuram esconder esta emoção por detrás das afirmações como isto não é nada, não é real, não é assim como estão a dizer, há doenças que matam mais, etc. E pode ser realmente uma espécie de fuga, pode ser e por que não? Portanto, é quando nós vemos então que estamos no momento errado,
quando devemos então voltar ao presente e refletir, mas não numa reflexão pautada pelo medo, pela dor, ou pelo desastre, ou pelo desespero, mas sim numa reflexão voltada para a paz interior. Como posso crescer com tudo isto? O que esta situação está a me ensinar? Tanto do ponto de vista individual como coletivo. O que é preciso mudar a nível de prioridade, de foco, de energia, de consumo? De repente, temos que buscar lá de dentro a força e a resposta para podermos nos escudar dessa intempérie. O que é que elas de fato representam? Por que se manifestam desta forma na minha vida? Que significado lhes estou a atribuir? Portanto, é por isso que Mateus nos traz aqui essa passagem de Jesus. Não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia já basta o seu mal, a sua preocupação. Ou seja, voltarmos para o tempo de agora, o questionamento de agora. Continuando e partindo para a nossa próxima questão, por que ficamos assim tão vulneráveis com todos esses sentimentos ao nosso redor? Então podemos pensar, é interessante que alguns estudos revelam que temos em média de 50 a 70 mil pensamentos por dia. Como é que nós empregamos a nossa energia, o tempo, o nosso cérebro? Se formos colocar aqui um percentual dos nossos pensamentos diários a cada um desses itens aqui que vocês estão a ver. Fatos que jamais acontecerão, ou seja, quanto do nosso tempo diário ocupamos nossos pensamentos com o futuro? Ou aqui, coisas que já aconteceram com o passado? Ou com assuntos insignificantes, banais? Ou com assuntos realmente relevantes, ou com questões de saúde na matéria do corpo físico, ou também psíquico. Portanto, nesse estudo revela esse percentual, esta distribuição, ou seja, que 40% dos nossos pensamentos diários são relativos ao futuro, que 30% é em relação ao passado, 12% em relação à saúde, 10% com assuntos insignificantes e apenas 8% com assuntos relevantes. E por aí a gente já vê o porquê ficamos tão vulneráveis, porque os pensamentos é a base de tudo, é a base, então, depois das nossas reações, dos nossos comportamentos, sentimentos. E aqui eu trago a base um pouco também dessa pesquisa, de 3 obras. Recomendo esse livro, que é interessante, Ninguém Tropeça em Montanha, porque aqui o que ele diz, né, é um exemplo, né, para que se desenvolva a consciência de que crises ou problemas têm muito a ensinar. Né? Então, ele leva o leitor a tomar a decisão de fazer profundas mudanças em sua vida, a ser seu agente de transformação. Né? É um dos assuntos mais abordados nesse livro. Também, como na revista Cristã de Espiritismo, como fala do poder do pensamento, como há outras obras também que falam sobre isso. E essa interessante pesquisa da USP, né, da Universidade de São Paulo, que ao lembrarmos de um trauma, né, algo do passado, o vivenciamos outra vez em sua plenitude metabólica e emocional hoje. É como se a gente trouxesse ele para o tempo de hoje. Olha que importante, né? Quando nós temos um pensamento preso ao passado, trazemos ele para agora, sentimos tudo aquilo de novo, né? Revivemos aquilo. Então, olha como é importante os nossos pensamentos, direcionar e tentar controlar os nossos pensamentos. Então, a forma como sempre aprendemos a pensar, a temer, a prevenir, a trabalhar, na verdade, todos esses pensamentos, o porquê que nós temos esses pensamentos assim distribuídos, é com base nas nossas crenças construídas ao longo do tempo. Nós sempre fomos controlados pelo medo, né, na história da humanidade. E, de fato, crescemos com medo. O modelo de educação que herdamos é com base na competição e no temor. Né? Só hoje está sendo isso revisto e mudado paulatinamente. Não temos uma educação na positiva, digamos assim.
A linguagem nos ensina, emprega correção e castigo, né? A linguagem que é usada. Não existe o erro, mas deveria existir então o feedback, né? A competição está em detrimento da partilha, né? Portanto, tudo isso faz com que então a gente acaba por ter pensamentos assim. Então, há que pensar nessas crenças, nas formas como nós aprendemos até agora. Continuando e partindo para a próxima questão, vamos tentar definir o que é paz. O que significa esta palavra tão pequenina, de tão grande valor? E se a gente for buscar no dicionário do latim, ela pode referir-se à ausência de violência ou guerra. E se for falar no nosso interior, então, ausência de violência ou guerra dentro de nós mesmos, né? Que sangue que nós trazemos de lá de trás, ao longo do tempo, ao longo das nossas encarnações. Ela pode querer dizer quietação de ânimo, sossego, tranquilidade, ausência de dissensões, uma boa harmonia, a concórdia, reconciliação. Lembramos que Jesus nos disse: reconciliai com seu inimigo enquanto estais com ele, enquanto estais a tempo, que depois fica mais difícil. A paciência, a ciência da paz. E tudo isso são as palavras que vemos no dicionário sobre o que significa a paz. Ou seja, resumindo, um estado de calma, de tranquilidade, um estado de espírito isento de ira. E nós não podemos ter essa paz externa se não tivermos essa organização interna primeiro, né? Agora eu vou dizer o que significa para mim a paz. A paz para mim é sinônimo de leveza. Quem diminui as dificuldades, quem coloca pouco peso nos problemas, para mim é uma arte que nós temos que desenvolver. Isso significa para mim a paz. Leveza nos pontos de vista, leveza na forma de sentir, de encarar os problemas e as dificuldades. Isso para mim é a paz. Mas continuando, indo para nossa ainda questionamento sobre o que é paz, neste livro muito interessante, escrito por Leandro Carnal e a Monja Coen. Leandro Carnal é um filósofo, historiador. O inferno somos nós. É muito interessante já pelo tema do livro. Uma das primeiras coisas, eu fui colocando aqui uns resumos, algumas palavras que resumem este livro e que eu achei interessante, que primeiro nós temos que pensar como é que a visibilidade e a priorização que se dá à violência nos meios de comunicação, nas conversas, nos diálogos, né? Então, olha o que nós temos que repensar. Repensar em como também nos livros e na história, como é trazido exemplos de respostas de resolução de conflitos com base na violência, e não analisamos aquelas respostas com base na paz, com base na parte pacífica, né? E que nós temos que chamar a atenção, ressaltar para isso, né? Em como fazer isso. Em como nós vemos hoje em dia a exacerbação do eu. Eu posso, eu sou, eu penso assim, eu vou agir assim, esquecendo do outro, não é? Como o nosso sistema educacional, eu estava a falar há pouco disso, né? Como a nossa linguagem dentro da educação, como nós aprendemos e crescemos, isso foi formando também as nossas crenças. O sistema educacional, se for ver lá atrás, ele foi construído, como ele sugere aqui no livro, né? Na Prússia, um sistema educacional cidadão, fábrica, soldado, porque era para se construir aqueles alunos, aquelas crianças para serem cidadãos que fossem trabalhar nas fábricas ou que fossem ser soldados. E que tinha que ser na base da obediência, na base do temor, que é como se controla e se coloca um povo submisso. E outro ponto interessante é a gente pensar, para nós podemos ter paz, é pensar que tudo que nos acontece, nada é fixo, tudo é impermanente. E todas as bases filosóficas, religiosas, nos dizem isso. Então, nós muitas vezes tiramos a nossa paz por algo que é transitório, que está a passar. Então, como a gente precisa reconstruir isso, ressignificar isso. Outros pontos importantes, como nós não toleramos quem não pensa igual a nós.
Quem não compreende ou respeita a opinião do outro, como nós precisamos ter paz diante disso e não se rebelar, não partir para a luta diante de uma situação como essa, né? Há que se pensar. Outro ponto interessante que traz nesse livro, que a Monja Cornes diz, e que eu acho muito interessante, ela não luta e não discute para defender um ponto de vista. Coloca o seu ponto de vista e respeita o do próximo. Né? Cada um no seu tempo de depois refletir sobre aquilo, se está certo, se está errado, se te faz sentido ou não, né? Mas respeita o outro. O muito importante é o não julgar, porque como isso é bloqueante, nós já pré-julgamos muitas vezes, isso já logo bloqueia, logo de cara, isso faz com que não criemos empatia, né? E outro ponto importante, como a gente precisa compartilhar, colaborar, e não competir, né? Mas trabalhar e unir. Eu acho que o mundo hoje está pedindo muito isso, essa cultura da paz. Então, se olhar apenas para as sombras, você só vai ver escuro, como nos diz a Monja Coen. Mas há coisas boas também. Então, como chegar ao equilíbrio? Tentar ver isso, tentar olhar também para esse lado bom. Continuando, ou seja, vimos esses pontos, né, importantes que eu achei mais que podem resumir esse livro. Carl Gustav Jung, esse psicólogo junguiano, ele nos traz também algo relativo a isso, que é onde o seu medo estiver, aí está a sua tarefa, aí está onde nós devemos trabalhar e focar, porque nós acabamos por trabalhar como os nossos comportamentos, nossos pensamentos partem daí. Como nos diz Buda, a paz está dentro, não procure-a fora, né? E Jesus também nos diz isso, né? Não é do que sai da boca do homem que o contamina, é o que está lá dentro dele, né? Não é o externo, né? Não é a higiene externa, mas sim o que está lá dentro dele, né? Que o contamina, que o deixa fragilizado, né? Suscetível. E por último, é interessante que a cultura da paz, né, vale a pena falar, já que estamos falando da paz, ela foi criada por Federico Zaragoza, diretor-geral da Unesco, durante a Conferência da Costa do Marfim. Mas é interessante que, apesar do esforço e que vale a pena e que é importante, é nós pensarmos que isso não começa nos gabinetes. A cultura da paz, ela pode estar nos textos, mas ela precisa estar principalmente no nosso coração, no coração de cada um. Em muitos casos, a política assumida nos dias de hoje, em muitos países, segue o velho lema: se queres a paz, prepara a guerra. E não é assim. A escola que se baseia na competição e não na partilha. Né? Em um mundo de tanta agitação, inquietações e distrações, é muito importante buscar diante de Deus a serenidade. E por último, trago aqui algo interessante de Papa João 23, onde ele nos deixa um decálogo da serenidade. Não vou dizer aqui todo, mas são 10 reflexões, e cada uma das frases, ele começa assim: só por hoje, e somente hoje, tratarei de viver exclusivamente este meu dia, sem querer resolver o problema da minha vida todo de uma vez. Só por hoje terei o máximo cuidado com o meu modo de tratar os outros. Só por hoje me sentirei feliz. Só por hoje me adaptarei às circunstâncias. Só por hoje dedicarei 10 minutos do meu tempo a uma boa leitura. E assim, falei 5 dos itens, e assim por diante, ele vai falando, só por hoje. E a serenidade trazendo então para o hoje, então afirmando aquilo que nós dissemos no início. Mas continuando, ainda sobre a paz, claro que tínhamos que buscar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo os que nos diz os Espíritos, lembrando o que nos deixou Jesus nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, que é espelhada em muitos exemplos, e que trago aqui alguns desses exemplos. A mensagem do Cristo e muitos outros é a paz incondicional, independente do estado exterior que estejamos a passar. É fruto de uma organização psíquica interna, e nós observamos isso em cada um desses exemplos, que vale a pena nós
estudarmos cada uma dessas biografias para tentarmos entender e consolidar isso também, tentar perceber no nosso coração, tentar senti-los dentro de nós. Estar em paz é um ato externo e interno ao mesmo tempo. Jesus sempre enfrentou a agressividade, enfrentou com calma, pacífico, sem covardia e sem revide, mesmo na cruz, na condenação, nas injúrias, nas traições. Muitas vezes que foi testado, ele não se valeu da sua energia para impor, ele se sobrepunha a toda forma de violência. E quando nós vemos esses itens, né, trago esses itens deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a afabilidade, a doçura, como o ser amoroso é tratar as ocorrências da vida como processos a serem vencidos com determinação e tranquilidade. A paciência faz com que olhemos para as coisas pela compensação que aquilo nos traz. Que os reveses não são ocorrências definitivas, que são passageiras. Então, para que tenhamos a paz, a paciência para que aquilo vai passar. Então, a exigência de ser perfeito do outro ou para conosco pode tornar-nos impacientes para conosco mesmos e para com o próximo. A resignação é trazida aqui como mostrando que a intransigência e a intolerância, elas não combinam com a diplomacia, tão necessária entre os povos, na sociedade, entre as pessoas, entre os vários grupos, pequenos a grandes. A diplomacia. É preciso essa tolerância e muitas vezes a resignação, o esperar mais um pouco, né, para que lá na frente haja novamente. Por alguma razão, agora foi assim, mas esperemos o desenrolar dos fatos. É diferente da revolta insensata, covarde, imediatista. A resignação ela não é imediatista. E por último, último item que é falado, que chama atenção pelo item, na verdade, é cólera, e que aqui eu coloco no seu antônimo, né, um dos antônimos, a calma. Nós sentimos, a cólera vem quando nós sentimos o problema e reagimos sem pensar em todas as consequências. Muitas vezes baseados no imediatismo, na intempestividade, sem respirar, para que dê tempo de clarear e passar e pensarmos com mais clareza. Ou seja, é a inteligência do controle. Diz-nos Chico Xavier que às vezes caímos em emoções violentas porque fomos prejudicados em 10 quando temos 900 oportunidades e nós não pensamos nisso. Há um provérbio chinês que diz: se você for paciente no momento de raiva, irá escapar a 100 anos de arrependimento. E como nós sabemos disso, não é? Como nós sabemos, nós sentimos e que tentamos ainda controlar e que estamos todos nós aqui na condição de aprendizes. E por último, eu trago todos esses exemplos aqui, porque, lógico, como eu falei da cultura da paz, trago aqui também o Prêmio Nobel da Paz, que é atribuído anualmente a pessoas que se evidenciaram pelo seu contributo para o fim de períodos prolongados de violência, ou de conflito, ou opressão, através do seu empenho e liderança moral. E de acordo com a vontade de Alfred Nobel, o prêmio deveria distinguir a pessoa que tivesse feito maior ou a melhor ação pela fraternidade entre as nações, pela abolição e redução dos esforços de guerra e pela manutenção e promoção de tratados de paz. Então, estamos aqui, falamos tanto da teoria, né? Falei aqui da teoria, do que nos diz o Evangelho, mas temos aqui que dar os exemplos, temos aqui exemplos no coletivo, né? Através desses exemplos para que porque eles tiveram que passar e externar essa paz, eles consolidaram antes essa paz dentro de si. A forma como sentiam o próximo, o respeito necessário, a dor, como focavam no bem e no positivo, para que algo pudesse ser construído, não esquecendo, mas não ressaltando o negativo. Eles priorizavam o bem, e é nesse estado da alma eles resolviam os conflitos. E é assim que devemos tentar, né, treinar dentro de nós, focando nesse bem, para que esta crença, desenvolvendo o bem, para que um dia ele seja como o trigo mais forte que o joio, né? Como nos diz Gandhi, não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. Ela é construída pouco a pouco. Mas, continuando, vamos para a próxima questão. O que é a crise?
E só de pensar, ela pode ser a crise, pode ser a dor, pode ser dor física, dor moral, um momento. Mas o principal questionamento é por que a crise, né? Por que ela existe? Do grego, crises, né? Do latim, crises, eu julgo, eu escolho. Em chinês, ela tem essa simbologia, esses dois símbolos que exemplifica, representa, na verdade, ao mesmo tempo, perigo e a oportunidade. Olha que interessante, né? Duas coisas antagônicas, parece, não é? O ato de separar, a decisão, o evento, o momento decisivo, mudanças súbitas, é uma conjuntura perigosa, difícil, né? É um embaraço na marcha regular dos negócios. O que nós devemos destacar aqui de todos esses sinônimos? Tudo isso aqui nos sugere temor. Sair da nossa zona de conforto, esse é o problema. Repensar a vida, talvez repensar o caminho que tinha sido tomado, pensar a forma como sente ou como pensa, mas dependendo do que mais nos toca ou sobressai, também pode significar aqui, não isso, mas novidade, sair do marasmo, fazer com que nos movimentemos. Portanto, vamos lembrar aqui, é interessante o que Albert Einstein nos traz a respeito da crise. Para ele, a crise é a maior bênção que pode acontecer às pessoas e aos países, porque a crise traz progressos. A criatividade nasce da angústia, e quem atribui à crise seus fracassos e penúrias, violenta o próprio talento e respeita mais os problemas que as soluções. Ele, como cientista, a sua visão da crise. Na sequência dessa frase de Einstein, lembramos de como surgiram muitas invenções. Já tentaram parar, investigar isso? Olha, por exemplo, agora, quantas fábricas que pararam e focaram agora em construção de máscaras, de álcool gel, fábricas que construíam perfumes, fábricas que construíam roupas e estão construindo outras coisas, como nós reinventamos e temos que mudar o rumo, mas que é possível. Né? Muitas invenções que vieram disso. Então, se formos ver no livro Wall Street, traz alguns dos exemplos na história da humanidade, por exemplo, Luiz Carula, ele que nos trouxe as sopas desidratadas e os cubinhos de caldo, justamente numa época de penúria. Ele, Dixon, da Johnson Johnson, ele que criou os pensos curativos a partir de acidentes domésticos, né? O rato Mickey, ele nasce da necessidade para um mundo em depressão econômica naquela época. Então imagine se não fôssemos descobrir, se não fôssemos sair, né, fazer esse movimento, imagine na época, como nos diz Platão, no mito da caverna, na época da caverna, né, se não fosse conhecer, saber, desbravar, perder o medo, ir ver o que é, estaríamos até hoje nas cavernas. Então, isso faz com que nós saiamos das cavernas, né, do comodismo da zona de conforto, por incrível que pareça. Mas eu gostaria de lembrar também aqui um outro exemplo fantástico que aconteceu em julho de 2018 e que devem se lembrar daquele time, daqueles garotos que ficaram presos na caverna na Tailândia e começou a chover, né? Numa época que havia de muitas chuvas. Foi uma notável história de amizade e resistência humana. Eles, após o treino, foram à caverna, era aniversário de um deles, um passeio que era muito valorizado pelos meninos que adoravam explorar as grutas, mas ficaram presos lá 2 semanas, né? Com as trombas d'água. Foram movimentados mais de 100 mergulhadores, e o técnico daqueles garotos conseguiu, né, mantê-los ali. Ele, que era um ex-monge, ensinou-os técnicas de meditação para ajudá-los a ficar mais calmos e a usar o mínimo de ar possível, e pediu que ficassem parados para poupar força. Eles que estavam com as condições mínimas para sobreviver, tinha água potável, tinha oxigênio, as condições mínimas, né? E fora da caverna, organizou-se uma grande operação de busca, soldados tailandeses, professores, vizinhos, familiares cantavam e oravam, voluntários e outros convocados pela aeronáutica, mergulhadores
mergulhadores de outros países, como eu disse, mais de 100 mergulhadores em etapas faseadas acompanhavam um a um, com uma estratégia diferente, para ir, então, tirando um a um daqueles meninos daquela caverna, e conseguiram. Olha como eles tiveram que se manter calmos para se passar por uma situação difícil, para que tudo pudesse sair a contento, e que é um exemplo para nós, né? Manter a paz num momento tão difícil que você não sabe o que vai acontecer, mas tinha que se concentrar naquele momento, em sobreviver naquele momento. Continuando, ainda falando da crise, como o próprio livro dos Espíritos nos diz, e lembrando aqui essa simbologia que vocês podem ver aqui à esquerda, né? A Yang, Yin, essa simbologia da dualidade, né, que nós temos sempre na nossa vida, né, do claro, do escuro, da noite e do dia, da saúde, da doença, e sempre temos, faz parte do nosso caminho de evolução. E é por isso que no livro dos Espíritos nos diz assim, que a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra, para quem estuda e vai caso a caso, de casos que André Luiz nos traz, e que a gente vê como foi necessário ali aquela doença, seja por causas atuais, causas do passado, ou seja, para fortalecer para provas e preparar para o futuro, mas que são necessárias para nos fortalecermos, para podermos seguir adiante. E mesmo porque no próprio Livro dos Espíritos, na questão seguinte, até nos adverte que o corpo doente ele reflete um panorama interior do espírito enfermo, que a patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. É ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos, como já diz também os filósofos, né? Nós temos dentro de nós a nossa própria farmácia, né? Então, o que nós podemos buscar dentro de nós mesmos, o remédio eficaz, está na ação do próprio espírito enfermiço, né, que podemos objetar das injeções, dos comprimidos, que suprimem a dor, todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo, se não tratarmos ele no âmago do ser. Continuando, sobre as intempéries e tudo o que nos acontece ao redor, lembro dessa foto, a de o agricultor arando a terra. Essa simbologia faz nos questionar por que é preciso preparar o solo, por que é preciso arar a terra, porque a terra ali cheia de pedregulhos, né? Ela não está preparada para receber a semente, então o solo precisa sofrer com o arado, né? Ser ferido pelo arar, né? Para ficar solto. Né? Então, aí o que antes era duro e compacto se torna então mais solto para receber a semente e a chuva, porque senão a semente e a chuva não conseguem penetrar. E assim somos nós também, ainda imperfeitos, ainda temos que arar o nosso coração, né? O nosso espírito. Então, como nos diz aqui no livro dos Espíritos, tudo tem sua razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. O objetivo com que atinge a humanidade todos os flagelos destruidores é para fazê-la avançar mais depressa. Então, de vez em quando vem um empurrãozinho. Mas essa primeira frase aqui nos consola bastante, não é? Que não estamos sozinhos, nada é o acaso. Mas continuando, o que chamais de destruição não é senão uma transformação. Como nos diz Lavoisier, né? Nada se perde, tudo se transforma. Eles mudam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que disso resulta é percebido em gerações futuras. Muitas vezes esses flagelos trazem benefícios que não vamos nos aperceber na hora, né? Mas a Terra se beneficia também como todos os seres humanos. Outro ponto importante sobre a crise é a evolução dos nossos sentimentos, ou como nós evoluímos a nível de sentimentos e pensamentos. Como nos diz o Evangelho, nesse capítulo lindíssimo da Lei do Amor, e daí que a gente vê tudo que deriva disso, em sua origem o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. E quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, a dor, ela pode ser necessária para despertar,
para adquirirmos forças para provas maiores no futuro. Mas como a dor, né? Por que Deus permite a dor? Justamente por isso, para que possamos evoluir desta maneira, para que possamos evoluir os nossos sentimentos. Já viram que pessoas que têm mais experiências, né, são pessoas muito ricas. Como a dor ilumina o coração, como os desafios promovem essas experiências. Portanto, a dor são recursos para a própria evolução da alma. E com o tempo nós vamos vendo isso e vamos tendo mais calma. Já sabemos por que aquilo existe. Ou seja, podemos ver isso neste quadro aqui representado. A nossa evolução espiritual, como cada vez que a gente vai diminuindo a nossa animalidade, nós vamos crescendo em espiritualidade. Então, vai diminuindo, conforme vamos evoluindo, vai diminuindo a influência de causa e efeito, né? A nossa ignorância e irresponsabilidade, e vai aumentando o nosso livre-arbítrio, a nossa responsabilidade, né? Então, quando já agimos mais sob a influência do amor, do conhecimento. Mas por isso nós temos que ir degrau a degrau, é como se fosse aqui a escala da escola, não é? A gente tem que ir degrau a degrau. E todos nós estamos assim. Vamos indo pouco a pouco, paulatinamente. Para a próxima questão, já que já vimos tudo isso, né? O que nos tira a paz, né? Por que ficamos tão vulneráveis? Vemos aqui o peso dos nossos pensamentos, as emoções que nos afligem. Vimos o que é a paz, né? Ela representada, personificada, e aqui alguns exemplos. O que é a crise, o que ela realmente significa, inclusive à luz da doutrina espírita ou à luz científica, sob outros pontos de vista. Como é que vamos estabelecer agora a paz? Como é que estabelecemos essa paz interior? Isso para nós, é o que mais queremos saber agora, não é? Então, como que vamos introduzir a noção do não medo? Eu acho que nós temos que fazer um retiro pela paz interior. Há uma parte do capítulo Cristo Consolador que diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que quando os seus olhos se fecharem para a luz, sublimar todos os nossos sentidos, a paz é o caminho para a espiritualização e é quando Jesus, então, se mostra. Então, por vezes, nossos olhos, claro que eu tirei aqui alguns trechos desse parágrafo, é quando os nossos olhos se voltam para dentro de nós mesmos, né? Quando olhamos para dentro de nós mesmos, para quem nós somos e como é que todos os nossos sentidos estão. Nós precisamos sublimar todos os nossos sentidos. Nós vimos que a paz é o caminho para a espiritualização. Que esse não medo, talvez quando treinamos a compreensão, a confiança, ressignificando, ou seja, dando novo significado às situações e experiências. E através de quê? Treinando esses nossos sentidos, né? Então, como coloca aqui nesse questionamento, qual deve ser o meu foco e o meu olhar? Focar-se não na perspectiva da tensão, mas nos aspectos positivos da mudança, nas novas formas de trabalho. Podemos ver tudo o que está a acontecer como oportunidade de amadurecimento, crescimento, ou podemos ficar presos às dores, às lamentações. Qual deve ser a minha voz? Por que esse questionamento? A minha voz ou as minhas palavras podem ser de mais tolerância, apaziguadoras. O meu sentir pode ser mais amplo, mais amoroso. O meu ouvir pode ser sem o peso do julgamento, filtrando o que de melhor que está por trás daquilo que se me apresenta. E o meu pensar pode ser mais positivo, sem deixar de ser realista. Ou seja, ver, sentir, pensar que Deus está também nos reveses, nos imprevistos, nas dificuldades. Para enxergar e extrair o bem do mal, será necessário ferramentas de treino que vamos ver. Vamos pensar nelas, né? Vamos sugerir logo a seguir. Existe uma área da ciência, a neurociência e a psicologia cognitiva que colocam no documentário pela Universidade de Auckland, Aprendendo como Aprender.
Como eu mudo a minha mente? Como eu posso aprender facilmente e com eficiência? E resumidamente, eles colocam 2 modos operantes de forma muito resumida. Eles falam do foco, a atenção, para abrir o pensamento, a reflexão, e você estar relaxado para que a mente possa absorver. E somente combinando a prática e a repetição. Então, 4 pontos eles colocaram. O foco, o estar relaxado, a prática com a repetição, porque não é de um momento para o outro. Mas continuando e falando mais sobre então essas ferramentas, vamos relembrar aqui sutilmente. Cliquei aqui mais do que uma vez. Relembrando sutilmente esta simbologia aqui do Yang, Yin, onde o que faz aqui representar o bem e o mal, e que um existe no outro, né? Digamos, o preto está no branco, o branco no preto. Formando a vida, formando nós, e que essa dualidade sempre existirá, está aqui complementada, é um ciclo, está unida, é um contínuo, né? É um ciclo, é um contínuo, que devemos aprender a reequilibrá-las dentro de nós. Então, essa dualidade claro e escuro, dia e noite, que sempre existirá. Portanto, aí sim, eu trago aqui, quando vem o caos e nós estamos ali dentro, né? A dualidade do escuro, vem o caos, o medo, a dúvida, a insegurança, e nós ali dentro, né? Como vamos manter a paz? Como vamos estabelecer aquele escudo para tentar nos proteger e respirar fundo? Então, temos que estabelecer um escudo, a outra dualidade da luz, com as habilidades já adquiridas ao longo do tempo, né? A consciência do que somos traz a compreensão e que traz a aceitação e que traz a paz, por conseguinte, né? O mestre que está dentro de nós é que cura, a cura está dentro de nós. E há uma convicção dos mestres espirituais, dos sábios, de todas as culturas religiosas, segundo a qual a paz entre as pessoas e os povos passa pela alma e pelo coração. Então, nós confirmamos isso pelo que os espíritos nos transmitem sobre a perfeição moral. Forças a serem controladas, que nada se perde, tudo se transforma, não é deixarmos de ser, né, raivosos, mas sim transformar aquela raiva, não é deixarmos de ser uma coisa, mas transformar aquilo, né, digamos, de uma forma positiva, né, converter, ressignificar aquilo, né, que uma vida de paz, ela não é isenta de lutas e tropeços, erros e desvios, de conflitos e desafios, mas ao contrário, a paz verdadeira decorre da habilidade de saber extrair o melhor das mais difíceis partes da existência, e quem nos existe é a nasce do fogo. Portanto, é o que nós vemos aqui, a conjugação dessas forças. Diante do caos, do medo, da dúvida e da insegurança, é justamente aquela compreensão que nós temos, né? A consciência do nós, do individual, do todo, que vai então nos trazer a calma, a aceitação do que está a se passar e a confiança de que tudo está no momento certo, como deveria ser. E o Livro dos Espíritos também nos diz isso, na questão 907, que é justamente das paixões, quando nós temos que lidar e controlar conosco mesmo, né, com aquilo que ainda ao nosso lado sombra. Visto que o princípio das paixões está na natureza, ele é mau em si mesmo? E os espíritos respondem, não, a paixão está no excesso acrescentado à vontade, porque o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-lo a grandes coisas, sendo o abuso que dela se faz, que causa o mal. Lá está. Então, aqui, a necessidade dessa dualidade, ou como tudo isso se complementa e como isso deve ser controlado, transformado dentro de nós mesmos. E outra questão, mas aqui trago por Leonardo Boff, filósofo e teólogo da Ordem dos Franciscanos, e que também fala sobre essa dualidade, o como reagimos diante disso, que o desafio reside em fazer conviver caos e cosmo de forma criadora,
em acumular energia de ambos os polos a fim de que elas nos realizem, nos façam crescer e não nos prejudiquem e nem nos destruam. Assumir e reforçar o polo positivo não significa que tenhamos anulado o polo negativo, mas podemos impor limites à sua ação deletéria. Como o próprio Jesus recorda-nos no seu Evangelho que o trigo e o joio estão sempre misturados e não há como separá-los definitivamente. Falando das ferramentas, digamos assim, os recursos que podem, então, nos ajudar, temos que aprender a se conhecer, a viver, trazer a consciência, como o próprio livro dos Espíritos nos diz, a viver, a ser e a amar. A meu ver, é um trabalho longo, onde utilizamos todos esses recursos interligados, onde vemos aqui que sem meditação não nos aprofundamos em nós mesmos. E esse é aquele momento que nos diz Santo Agostinho no Evangelho, que é o fim do dia, aquela autorreflexão que fazemos de como foi o nosso dia. Sincera, isenta, é verdade, temos que treinar isso. É como a retrospectiva ao fim do ano que a gente vê na televisão. É uma retrospectiva do nosso dia. E saibam que às vezes a memória faz isso sozinha, até mesmo através dos sonhos, e traz essa simbologia. O estudo ele busca informações que ajudam a refletir, e sem isso o conhecimento fica limitado. Não podemos ficar só no estudo, só buscar informação, vamos refletir. Sabemos que ninguém evolui sozinho, e é bom nesse momento a partilha, a troca, observar estudo de casos, biografias, e através disso nos questionarmos. O trabalho no bem ajuda-nos a aprender, a observar e a sintonizar com o bem. É muito importante o trabalho no bem, que ajuda a nos sintonizar e faz a compensação diante de toda a tribulação que nós temos durante o dia com a própria materialidade. A oração proporciona força e intuição para esse caminho, e tudo isso com as ferramentas disponíveis adequadas vai levando ao autoconhecimento. São fases, e que, por exemplo, a Unipaz, eu não vou me delongar mais aqui, que já estou me delongando muito, que diz como nós podemos lidar com a raiva em 4 fases diferentes. É como conduzir um carro, é como um bebê aprendendo a andar. E no livro Monge Executivo também traz isso. Então, são 4 estágios para nós adquirirmos novos hábitos. Primeiramente, a gente vai fazendo aquilo de forma inconsciente e sem habilidade. Depois é consciente e ainda sem habilidade. Depois é consciente e já habilidoso. E por fim, já é inconsciente, já é natural e com habilidade. Falando assim muito rapidamente. Então, vou falar apenas de algumas das ferramentas que eu acho que dos livros, não é? Ou seja, o conhecimento dos livros que nos trazem um mundo a trabalhar, né? Do trabalho voluntário, onde contactamos com outras histórias e aprendemos com ela experiências de vida, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. A própria PNL, Programação Neurolinguística, que percebe como construímos nossos padrões, crenças, pensamentos, como esses ficam bloqueados e como transformá-los, reprogramando a mente, a linguagem, o pensamento. Outras ferramentas, Enneagrama, que ajuda a nos identificar onde estamos, quem somos, o que nos falta. A própria psicologia, né, e com todas as várias ferramentas que estão surgindo hoje e outras áreas da neurociência, à luz da doutrina espírita, seriam ferramentas preciosas de reforma íntima. Como nos diz Miramês em Horizontes da Mente, a psicologia seria a medicina do futuro, pois já sabemos que todas as doenças são de ordem psicossomática. E, por fim, a oração que é uma base fortíssima para estarmos ligados ao alto, buscando inspiração nesse trabalho, e até sugiro como oração aquele poema que nos diz da paz, mas está para nós mesmos. Francisco falando com os animais é como nós falando com o nosso lado instintivo. Onde houver ódio dentro de nós, que eu possa levar amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu possa levar a união. Onde houver dúvidas, que eu possa levar a fé. Onde houver erro dentro de mim, que eu possa levar a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza dentro de mim, do meu ser, que eu possa levar a alegria. Onde houver trevas, que eu possa levar a luz. Mas que, acima de tudo, que eu possa mais consolar que ser consolado. E aí se mostra o trabalho. Compreender que ser compreendido é como vamos em direção ao trabalho. É dando que se recebe. E não se delongando mais, temos
um exemplo positivo de resolução de problemas desse garoto, uma criança que tem um dom especial, onde ele diz que primeiro nós temos que nos aceitar como nós somos. A história dele é uma criança de 11 anos que já fez 17 cirurgias, quase 20 implantes diferentes, várias paragens respiratórias, a fissura rara que compromete a boca, olhos, nariz, ossos e parte da face. Ele cresce um pouco e volta para o centro cirúrgico para poder comer, falar, etc. Então, trazendo aqui um pouco do trecho do filme. Quando alguém me ofende, na verdade, eu gosto de, assim, brincar com a situação, fazer piadas e tal. Porque assim, eu não gosto de deixar o pessoal triste. Então eu faço meio que um contra-ataque, só que é um contra-ataque engraçado. Olha como ele encarou o problema, como sentia, pensava, via as coisas e o outro. Ele tem uma paz, uma aceitação psíquica que não se altera diante dos ataques externos. E como nos diz Emmanuel, a paz em nós nasce da compreensão, e a compreensão é mantida pela tolerância para com os erros alheios e até pela autoaceitação dos nossos próprios erros, de modo a sabermos corrigi-los sem tumulto e perda de tempo. Que a paz, como nos diz Rosando Klinley, a paz é o resultado da aceitação de si e do outro. E por último, como nos diz Leonardo Boff, somente pessoas interiormente pacificadas podem ser operadoras efetivas da paz. Não é um objetivo, mas é um método. E acabando com outros exemplos que temos dessa paz, né, de como nós temos vários exemplos, mas só vou poder citar alguns aqui. Chico, né, que a paz em pessoa, né, as pessoas chegavam tensas perto do Chico, com aflições, preocupações, e Chico olhava, abraçava e elas se acalmavam. George Washington Carver, um grande cientista de um grande coração, uma grande inteligência, inspirou vários cientistas, nunca se abalou por nada, filho de escravos, né? Ele não tinha condições físicas para trabalhar no campo, ele teve que pagar a faculdade trabalhando na própria faculdade. Ele, quando enfrentado dentro da universidade, porque ele era professor e criou muitas coisas, o Indigo Blue e muitas outras coisas, questionado quanto ao seu conhecimento dentro da universidade, ele enfrentou calmamente, sem dar ênfase ao fato, focando no que era mais importante. Ele respondeu as perguntas dos seus colegas de trabalho sobre todas as plantas, o nome vulgar e científico, foi ali, respondeu e foi embora, sem dar ênfase àquilo, por que desconfiavam dele, o porquê que estavam fazendo aquilo com ele. Ele não se demorou nesses questionamentos. Mandela, que ficou tanto tempo preso, sem família, sem luxo, sem telefone, ele promoveu depois a união dos diferentes e dizia chega ao sangue, enfrentando até mesmo a própria família. E nós que vemos no livro, na sua história, enfim, biografia. Ele dizia que ver o bem nos outros aumenta as hipóteses destas revelarem o melhor de si mesmas. Ele tentava unir a todos. Madre Teresa, questionada, enfrentada pelos jornalistas ou por tantos outros, ela continuava a trabalhar e não perdia tempo em estar a comentar o mal, né? E assim tantos outros. Parece que a calma vinha à frente de todos eles antes das suas respostas, sejam expressas ou sutis. A calma era a própria resposta. Por último, concluindo, não esquecendo que por mais que haja trovoadas, tempestades, caos, estamos todos sempre em evolução, no tempo preciso, passo a passo. Com paciência, a transformação é vagarosa e difícil, mas está a ser feita. E lembrando então a caminho da luz, o que Emmanuel nos traz, que do plano invisível e em todos os tempos, os espíritos abnegados acompanharam a humanidade em seus dias de martírio e glorificação, lutando sempre pela paz e pelo bem de todas as criaturas. Todos os países são convocados a conferirem os valores de maturação espiritual da humanidade, verificada no orbe há 2 milênios. Os pessimistas, negativistas, materialistas afirmam que o nosso mundo caminha para a destruição e para as trevas, que por determinismo divino estamos, na verdade, inexoravelmente a caminho da luz.
Esta foi a biografia principal utilizada, que me deu apoio, ao qual agradeço imenso tudo que me serviu aqui de apoio. Agradeço muito a contribuição, a paciência em que estiveram me ouvir, e espero ter ajudado com tudo isso. Agradeço muito, e se gostaram, não se esqueçam de subscrever o nosso canal, ativar as notificações para acompanhar as novidades. Podem fazer o like neste vídeo e siga-nos no Facebook, no site. Agradeço muito a vossa paciência. Muito obrigada. Obrigada. Muita paz.